Olá a todos. Para quem não me conhece, professor Antônio Carlos de Cálculo e Física em várias faculdades aqui pelo Brasil. A razão desse vídeo é mostrar uma relação misteriosa que estava oculta na matemática relacionada aos três principais números da matemática, ou seja, a toda a nossa tecnologia atual e futura, né? O cálculo integral e diferencial e a física, que é a base de tudo que existe hoje e do que vai existir. Qual é essa relação? A relação, com o passar dos anos, eu passei a perceber, e eu Pitágoras, nem Pitágoras desconfiava que existia isso. Acho que na época de Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, eles não eram muito usados, a não ser o número π. Bom, só para lembrar rapidamente da importância desses três números e qual a relação oculta que existe entre eles, o número π, com 9 casas decimais, o número e, com 9 casas decimais, e o número de U. Por que eles são tão fundamentais? Vamos lembrar rapidamente da importância deles. Bom, o número π, se eu pegar uma circunferência e dividir pelo seu diâmetro, qualquer que seja ela, dá o número π. Então, portanto, o comprimento de uma circunferência, 2π vezes 0. Se eu quiser calcular a área de uma circunferência, posso usar uma integral dupla de coordenadas polares, que é mais simples, né? Da πr ao quadrado. Se eu quiser calcular o volume de uma esfera, posso usar uma integral tripla de coordenadas esféricas, 4/3 πr ao cubo. E por aí vai. Então o número π ele aparece direto, né? Na trigonometria, no círculo trigonométrico. 0π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. O número e, o número de Neper, ele é definido por esse limite, né? Limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t, quando t tende a mais ou menos infinito. Aparentemente esse limite tende a 1, porque se t tende ao infinito, 1 sobre t, 1 sobre infinito praticamente 0, 1 elevado ao infinito é 1. Mas a gente sabe que não, né? Calculando esse limite, dá exatamente isso, exatamente não. Dá aproximadamente essa dízima, que até hoje a gente acha que é não periódica, né? Porque o poder dos computadores hoje ainda não conseguiu ver se é dízima periódica ou não periódica. Bom, dá para ver como chegar nesse valor de uma maneira mais simples ainda, né? Expandindo a função e elevado a t em série de Maclaurin. 1 mais t ao quadrado sobre 2 fatorial, mais t ao cubo sobre 3 fatorial. Se eu colocar t igual a 1, chego nesse número também. Por que ele é muito importante? Porque se eu pegar uma função exponencial cuja base é o número e, a derivada dessa função é ela mesma. Por quê? Se você observar o gráfico aqui da função e elevado a x, em x igual a 1, a tangente desse ângulo de 45 é igual a 1. Então, portanto, a única função que a derivada dela é ela mesma. Se fosse uma exponencial comum, seria a elevado a x é ln de a. Mas se a base for número e, a derivada é ela mesma. Se eu, nessa série de Maclaurin, se eu colocar ix no lugar de t e menos ix no lugar de t, somar as duas séries e dividir por 2, eu chego na série de cosseno x de Maclaurin, série de cosseno. Se eu proceder da mesma maneira e tirar essa série dessa série, dividir por 2i, eu chego em seno x. A série de Maclaurin de seno x. Então isso aqui é importante porque isso aqui é muito importante. É a única relação que existe entre funções complexas e funções reais, chamada de relações de Euler, né? Se eu somar, brincar com essas duas equações aqui, eu chego nessa expressão, e elevado a x igual a cosseno x mais i seno x. Onde é usado isso? Direto, principalmente oscilações. Oscilações simples, forçadas e amortecidas. Através dessa relação eu chego numa solução real. Geralmente, para resolver essas equações diferenciais, a gente vai cair em soluções complexas. Então, essa relação é muito importante, já aparecendo sempre, como sempre, o número e.
Estou dizendo dessa oscilação aqui. Uma oscilação livre, por exemplo, eu pego um corpo, puxo, tiro a mola da posição de equilíbrio, por enquanto, sem atrito, sem nada, sem resistência do ar, eu vou produzir uma oscilação livre. Certo? E uma oscilação, uma vibração é importante porque, segundo Hermes Trismegisto, né, tudo é vibração na natureza, né? Então o estudo de uma oscilação é muito importante. Então aqui a gente tem uma oscilação harmônica simples. Qual que é a causa? A causa do movimento é F igual a menos kx, onde cai a constante da mola. Aplicando a segunda lei de Newton aqui, a força resultante, que é a massa de aceleração, é igual a menos kx. Cai numa equação diferencial, ou seja, isso aqui é a causa do movimento. Quando eu resolver a equação diferencial, eu vou ver o efeito, a equação de movimento. Então, aqui eu vejo que eu tenho a derivada segunda e uma função. Como a gente sabe que a única função que a derivada dela é ela mesma, a gente chuta que essa solução seria x igual a e elevado a kt. Fazendo umas derivadinhas, jogando isso na equação, eu chego nessa solução, usando relação de Euler, que eu tenho uma oscilação que é parecida numa senoide ou cossenoide. Né? A cosseno de ômega t mais θ. A é a amplitude do movimento, ômega é 2πf, é a frequência, F é a frequência de vibração dessa oscilação. Se eu colocar uma força de atrito aqui, eu vou ter um oscilador amortecido, então vou ter uma força de atrito que depende da velocidade. Tá? Então, essa passa a ser a equação diferencial. Isso aqui vem da força resultante, isso aqui vem da força da mola, isso aqui vem da força de atrito. Quando eu proceder de uma maneira semelhante a essa daqui para achar a solução da equação diferencial, usando as relações de Euler, que eu vou cair em soluções complexas, eu chego na solução real aqui, ó, a menos gama t, cosseno de ômega t mais θ, onde essa função exponencial aqui, com o número de Neper na base, é que provoca o amortecimento da oscilação. Então, essa oscilação, a tendência dela é parada da força de atrito. Como ela vai parar, vai depender muito dessa constante da força de atrito externa. Então, aqui, notem que quem vai modular essa oscilação, vai descer essa oscilação, também é uma função exponencial. Mais complicado ainda seria se eu colocasse atrito ali ainda uma força periódica externa ao movimento. Para produzir ressonância, por exemplo. Essa força tem que ser periódica, senão a oscilação vai parar. Então vamos supor que é uma força do tipo F0, que está forçando o movimento, além de ele estar sendo amortecido, ele está sendo forçado. A gente cai nessa equação diferencial aqui, ó, não homogênea. Essas duas primeiras são homogêneas, né, igual a zero. Essa aqui é não homogênea, que tem um fator aqui depois do zero. Tá? Usando aquelas velhas técnicas de separação de variáveis, solução de equação diferencial, não parcial por enquanto, a gente chega nessa solução monstruosa para a solução. Desafio aqui a quem está assistindo esse vídeo a fazer o gráfico dessa função aqui. Boa sorte. E por aí vai, né? O número E, ele aparece em quase toda a natureza. Por exemplo, na mecânica quântica, você quer a equação diferencial de Schrödinger, aqui está pressupondo a dualidade onda-matéria, porque a partícula é onda e matéria ao mesmo tempo. Se ela é matéria, ela tem que obedecer às leis de Newton, da mecânica. Se ela é onda, ela tem que obedecer às equações de Maxwell, né, do eletromagnetismo. Então, nessa equação de Schrödinger está implícito todas essas suposições. O maior sucesso dessa equação de Schrödinger, que é a base da mecânica quântica, foi sua aplicação no átomo de hidrogênio. Tem uma massa positiva no núcleo, circundado, entre aspas, por um elétron girando em torno do núcleo. Apesar de ser um dos sistemas mais simples da mecânica quântica, a solução disso aqui é extremamente trabalhosa. Só para a gente ter uma ideia, para fazer a solução dessa equação diferencial aqui, na verdade aqui eu tenho R, a distância
isso aqui na física é o rho da matemática, tá? Em coordenadas esféricas. Se eu pegar esse R em coordenadas cartesianas, é uma função de 3 variáveis, né? A distância do núcleo até o elétron em órbita, entre aspas. E ainda tem a função do tempo. Então isso aqui é uma equação diferencial parcial de 4 variáveis. Aqui é o verbo laplaciano, né? Derivada segunda, né? Constante de Planck dividido por 2π, a massa. E isso aqui é o potencial elétrico a que o elétron está submetido. Esse potencial elétrico é K, aqui é a constante de elétron, que é o quadrado, a carga do próton e do elétron, dividido pela distância do próton até o elétron. Só que para eu resolver essa equação diferencial, usando o método de separação de variáveis, eu não consigo separar as variáveis se isso aqui estiver em coordenadas cartesianas. Então, qual que é a ideia? É passar isso aqui para a coordenada polar, certo? Polar não, desculpa, esférica, transformar o laplaciano que está em coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, é uma expressão gigantesca. Aí eu consigo fazer a separação de variáveis. Primeiro eu resolvo a equação de Schrödinger dependente do tempo. Faço a parte aqui, é uma equação diferencial parcial a 4 variáveis não homogêneas. Agora as variáveis em coordenadas esféricas passam a ser R, θ e φ. Esse R é o rho da matemática, certo? Resolvo a equação dependente do tempo primeiro. A função de onda vai ser E elevado a menos I ômega t, aparece o número E de novo. Depois eu resolvo a equação homogênea. Suponho que a solução é um produto de 3 soluções independentes, com derivadas normais, não derivadas parciais mais, porque são derivadas parciais. Faço as derivadas, jogo nessa solução e depois de umas 10 vezes dessas de conta, eu chego que a solução é um produto de 3 funções. Uma função radial, uma angular e uma azimutal. Essa solução radial me dá o número quântico principal n, vocês devem ter aprendido no ensino médio. Essa solução angular dá o número quântico secundário L, e essa solução azimutal dá o número quântico magnético, o spin. Você deve ter visto isso no ensino médio. Vem da mecânica quântica. Solução da equação de Schrödinger. A gente pode aplicar isso em átomos de vários elétrons e a coisa vai complicando. Então, os fenômenos quânticos aparecem na solução dessa equação, né? Penetração na região classicamente excluída, efeito túnel, a base de toda a tecnologia, tolo, diodo, transistor, tá aqui. E, novamente, essas 3 soluções vão aparecer direto também no número E na solução. Só estou mostrando a solução essa solução, depois tem outra solução, são monstruosas. Quem quiser detalhes dessa solução, consulta o livro Física Quântica, de Iceberg e Helmholtz, vocês verão com detalhes essa solução. Então a importância do número E, vocês estão vendo que está em tudo, né? Pelo menos em toda a tecnologia. O número de ouro. O número de ouro, muito usado por Da Vinci, né? Ele percebeu que a natureza segue o número de ouro. Por exemplo, as pessoas a gente acham bonitas, essa distância por essa dá um número de ouro, essa distância por essa dá um número de ouro. A natureza, vários moluscos, muitas árvores seguem o número de ouro. A arquitetura usa muito o número de ouro, porque a pessoa que olha algum objeto que tem a proporção áurea, o subconsciente da pessoa acha bonito aquilo lá, que é o número natural. Da onde vem o número de ouro? Se eu tiver esse segmento A mais B aqui, onde A é maior do que B, a divisão de segmento total pelo maior lado é igual à divisão do maior lado pelo menor lado. Esse a gente chama de número de ouro. E isso aqui dá razão áurea. Se eu multiplicar incluso aqui, chego nessa expressão, divido tudo por B ao quadrado, chego nessa expressão, como A sobre B é o número de ouro,
chego numa equação simplesinha de segundo grau, pegando só a solução positiva, a gente chega no número de ouro. Aparece direto na série de Fibonacci, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 8 mais 5, 13. À medida que eu vou aumentando esse número, se eu dividir o da direita pelo da esquerda, também é um número de ouro. Aparece na espiral de Arquimedes, né? Coordenadas polares, R igual a θ. Vocês verão que aqui o raio é 1, aqui o raio é 2, aqui o raio é 3, aqui o raio é 5, 8, 13, e por aí vai. Também segue a proporção óbvia. Qual a razão oculta que existe entre esses três números? Isso Pitágoras não percebeu. Eu percebi. Depois de muito ver que esses números eram importantes, parece que havia uma relação entre eles. E há uma relação histórica. E relação que é? Por incrível que pareça, esses três números seguem o teorema de Pitágoras. Π ao quadrado é aproximadamente igual a E ao quadrado, mais C ao quadrado, aproximadamente igual. Que a gente sabe nas ciências exatas não tem nada exato, né? É tudo aproximado. Né? Esse triângulo, que a partir de hoje a gente vai chamar de triângulo de ouro, ou triângulo Lacet, em minha homenagem, que eu descobri esse triângulo, ele é mais perfeito que o triângulo de Pitágoras. O triângulo de Pitágoras, 3, 4, 5, esse ângulo alfa aqui é 53,13. Esse ângulo beta, 36,86. No triângulo de ouro, esse ângulo alfa se aproxima de 60 graus e esse ângulo beta se aproxima de 31 graus. Então, ele é bem mais bonitinho que o triângulo pitagórico. Chupa Pitágoras.